Agora eu sou aposentado. Bom, eu estava vindo para cá e estava pensando que eu tenho a sensação que nós não temos mais tempo. Você sabe por quê? Porque se a gente acorda de manhã, a gente não consegue reservar 5 minutos para as coisas maiores da vida. Vocês conseguem? É tão difícil, meu Deus do céu. E aí o dia passa, e as noites, e os dias, e as semanas, e os meses, e os anos, e a gente está sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. A gente não vê um pinguinho de renovação, um pinguinho de melhoria, um pinguinho de nada que possa ser útil para a gente, para as coisas maiores da vida. A gente se contenta em vir uma vez por semana na casa espírita, tomar um passe e achamos que estamos já justificados. Achamos que o André Luiz vai vir em pessoa nos resgatar, ou o Bezerra de Menezes, ou talvez algum desses conhecidos, né? E que vai nos levar assim, planos espirituais assim, iluminados, bonitos, nosso lar, por exemplo, né? Então a gente tem sempre esse pensamento, essa ideia. Mas eu fico pensando, será que nós ainda temos tempo? Porque a gente dedica tanto tempo para as outras coisas, tanto tempo para as bobagens da vida, não é? Vocês já repararam quanto tempo a gente gasta vendo assim, por exemplo, uma pessoa dançando naqueles negocinhos de como é que chama aquele negócio? De passar no WhatsApp, lá no TikTok. No TikTok, eu nem sei, no TikTok não, mas tem no YouTube também um negócio que passa, né? Eu também passo lá de vez em quando. Quantas horas a gente fica perdendo tempo com aquilo, meu Deus do céu? Já somaram os minutos? Um minuto por dia. 365 minutos por ano. Imagina só quantos dias dá isso? Imagine 10 anos, 50 anos, no meu caso 60 anos. Se eu perdi um minuto por dia, já pensaram? Não é? E a gente perde só um minuto. Mas Deus tem tanta bondade, tanto amor, tanta consideração, tanta paciência, tanta compaixão com a gente, não é? Porque a gente vive jogando tempo fora, vive jogando. Ah, meu Deus, como a gente joga o tempo fora. E aí eu fico pensando, será que ainda dá tempo? Porque quando é que a gente quer um compromisso com as coisas maiores da vida? Quase nunca. Quando é que a gente está disposto a buscar um estudo mais aprofundado sobre as coisas maiores da vida? Quase nunca. Então, eu fico pensando, eu acho que não dá mais tempo nessa encarnação, a gente vai ter que continuar assim, passando aqueles negocinhos, né? Procurando a festa mais perto pra gente, para não dar muito trabalho para ir, para gastar menos Uber, né? A gente trabalhando em casa, não é? Colocando uma camisa bonita assim, mas um pijama por baixo. Será que nós vamos continuar assim? Até quando, meu Deus do céu? Sem arregaçarmos as mangas? Estamos ficando cada vez mais fragilizados, tem percebido que nós somos frágeis, qualquer coisa nos fragiliza. Alguém bate na porta, assim, a gente está esperando, pronto, o coração já sai para fora da boca. Estamos fragilizados. Sabe, a gente não consegue olhar o semelhante de frente, olhar ele como um irmão, a gente não tem condição de fazer isso. Anda na rua, se alguém vem na nossa direção, meu Deus do céu, vou entrar nessa casa, vou correr, vou atravessar, vou entrar no bar. A gente anda assim na rua. Ônibus, Deus que me livre. Metrô, morre todo dia alguém no metrô. Será que ainda dá tempo? Então, eu fico de vez em quando pensando, estou conversando com vocês, reflexionando comigo também, né? Porque a gente é especialista, assim, em jogar o tempo fora, perder tempo com coisas que depois a gente fala. Um filme, você começa a assistir um filme, daqui a pouco acaba. Meu Deus do céu, mas vai acabar assim esse filme? Já aconteceu com vocês isso? É um negócio horroroso isso, meu Deus do céu. Não gostar do final. Como é que é? Não gostar do final do filme. Não, é assim, não explica nada. Você tem que ficar imaginando, bom, se ele virar a esquina, é capaz dele encontrar, ou se acontecer se um carro vir, um ônibus vai atropelar ele. Você tem que imaginar o que vai terminar o filme. Não tem uma mensagem, nada. Quantas vezes a gente termina de ver um filme e pensa, o que serviu essa porcaria? Para que serviu isso? Agora, se alguém indica um filme edificante, ele fala, não, semana que vem eu vejo. Não, durante a semana eu vejo. Não é? A minha esposa reclama que eu só gosto de ver filme de bomba, de estourar, de explodir. Eu
fala, meu Deus do céu, molecagem, né? Tá vendo como a gente joga tempo fora? Aí eu assisto alguns filmes com ela, acontece isso, não termina o filme. Mas você entendeu? Ah, eu entendi plenamente, claro. Eu ainda estou com aquele sonho americano, que é o American Dream, que é terminar no final feliz, não é? Mas enfim, vamos voltar para cá. Nós precisamos, assim, destravar, sair da caixinha e precisamos nos aproximar um pouquinho, com um pouquinho de atenção nas coisas maiores da vida, que seja 5 minutos. 5 minutos de uma leitura edificante significa pra gente um livro por ano. Fala assim, tá bom, eu não li muitos livros, mas eu consegui ler um. E não é qualquer livro que a gente vai ler a compilação, a condensação, o resumo de tudo isso que nós estamos buscando aqui, que é o livro dos Espíritos. Aí você vai lá, pergunta e resposta. Não gostei dessa pergunta, vai para outra. Não gostei dessa resposta, vai para outra. Não gostei desse tema, vai para outro tema. Se você não gosta de casamento e divórcio, vai para guerra, por exemplo. Melhor, né? Que ficar querendo saber o que os espíritos acham do casamento e do divórcio, né? Ah, não gosto de guerra e de divórcio. Ah, então vai ver a lei do trabalho. Ah, estou cansado, já sou aposentado. Tem dezenas e centenas de títulos. Sabe essas coisas que a gente liga a televisão e vê um especialista falar, os espíritos já responderam tudo isso. Tudo isso que esses especialistas respondem, os espíritos já responderam. E há 150 anos, veja como nós vamos atrasar. 150 anos. Você sabe que não raras vezes você vê o cara respondendo alguma coisa de uma pergunta, a guerra, o que vai acontecer com a guerra, por que essa guerra, né? Aí você fica pensando, meu Deus do céu, eles já responderam isso há 150 anos atrás, predominância do egoísmo. Simples. Já responderam aí, vem especialista falando que nos corações das famílias, e que o dirigente que é mal intencionado, mas no fundo é um processo de egoísmo muito intenso que tem. Mas já respondeu isso há 150 anos atrás. Então a gente fica, sabe, perdendo tempo com isso. Será que dá tempo a gente, 5 minutos, assim, vamos fazer um desafio? Esse desafio, eu tenho certeza que vai servir pelo menos para uma pessoa, que sou eu, tá certo? Vocês nem precisam lembrar mais disso aqui, daqui a 5 minutos, quando tomarem o passo, sair daquela casa para fora, pode lembrar do Netflix, do McDonald's, do iFood, não sei do que, do bife que ficou lá gostosão para ser frito, pode lembrar de tudo isso aí, não tem problema nenhum. Mas o desafio que eu faço, para mim, que vocês vão escutar, é o seguinte: 5 minutos, antes de fazer qualquer coisa, não adianta você deixar para depois. Tem que ser na hora que levanta. 5 minutos, meu olho não abre, vai lá naquela casinha reservada, fecha a porta, acende a luz. Os especialistas dizem, quando a gente acende uma luz, o nosso cérebro entende que nós temos que acordar. Olha, é mais fácil de acordar com a luz acesa. Então, eu não sei se funciona, porque os meus filhos, meio-dia, o sol está e eles estão lá, não conseguem acordar de jeito nenhum, não sei porquê. Está errado, esse negócio está errado, mas a gente está lá, acende a luz, faz uma forcinha, joga uma aguinha no rosto, 5 minutos. Porque se a gente deixar para depois, não, vou fazer uma caminhada, depois da caminhada tomar um café, não, tem que fazer um telefonema, deixa eu ver as mensagens do WhatsApp, meu Deus do céu, eu preciso ir no mercado. Quando você vai ver, já é meia-noite do dia, e você fala, agora estou muito cansado, amanhã eu faço. Não é assim? E por que a gente gosta de protelar essas coisas? Que para nós pode ser tão interessante, porque quando o negócio entra dentro da gente, vocês devem ter visto aqui expositores muito mais entusiasmados do que eu, por exemplo, o Luiz Armando. Ele vem aqui e fala assim, bom, você vai ler lá o Nosso Lar na página 14, no item 2, você vai ver que o espírito do Aniceto ajudou o André Luiz, né? Ele vai falando assim, desse jeito, quer dizer, o entusiasmo dele, né? Então, se a gente conseguir perseverar nessa direção, a gente vai percebendo que vai crescendo dentro da gente. O grande problema é dar os primeiros passos. E como é que a gente pode fazer para motivar esses primeiros passos?
Como que a gente pode fazer para andar um pouquinho, para a gente pegar o ritmo e continuar andando? Como que nós fizemos, por exemplo, para a academia? Como que a gente fez, por exemplo, para se habituar a deixar de comer ou beber alguma coisa? Como que a gente fez, por exemplo, para acostumar a trabalhar de novo presencial? A gente precisa encontrar um jeito de criar esse hábito. Mas o hábito parece que está um pouquinho associado à repetição, não é? Repetir, meio a contragosto, porque no começo, sejamos sinceros, né? Para começar uma academia, quem é que entra com todo o gosto da vida possível? A minha neta entrou com todo o gosto, porque ela falou assim, é o seguinte, eu moro aqui em Cotia, não tem Smart Fit, você tem que pagar a academia do bairro. Então, dei uma motivação para ela, falei, tá bom, vou pagar para você. Só que tem um detalhe, se eu souber que você faltou um dia na academia, eu suspendo o plano. Então ela vai todo dia, mesmo que ela fique enrolando, ela vai, né? Então a gente precisa achar um jeito, mas esse jeito é uma coisa muito pessoal de cada um. É depois que acorda, é 5 minutos depois, é na hora que está tomando café, procura alguma coisinha que possa te interessar, porque lá tem 1019 perguntas, não é possível que alguma não nos interesse. Não é possível. Então façamos esse esforço, criemos essa motivaçãozinha e falar assim, vou fazer uma experiência, faça essa experiência. Até para dizer no próximo ano que eu vou voltar aqui, fiz experiência, não gostei, detestei, não vou fazer mais, não adianta. Não temos mais tempo, se essa encarnação acabou, não tem mais tempo. Agora é só mesmo aproveitar tudo que a vida pode me dar, porque quando eu chegar do outro lado da vida também estou despreocupado, estou tranquilo, né? A gente enfrenta lá o que tiver que enfrentar, tá certo? Diz que o umbral não tem mais no espiritual, então eu estou sossegadão, tá tudo bem. Se tiver uma Netflix lá, se tiver um aparelho bom para poder navegar na internet, estou sossegado, não preciso de mais nada, né? Então, vamos imaginar, né? Quando a gente passar para o outro lado da vida, se a gente vai estar nessa condição. Mas aí encontremos uma forma de nos motivarmos, porque sem essa motivação, sem essa perseverança, sem esse desejo de encontrar algo diferente, a gente vai conseguir entender por que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês não têm ainda a certeza. Porque vem dificuldades, vem dor, vem problema, vem situações difíceis, vem escassez, vem dificuldade, vem um monte de coisa. E a gente pensa, meu Deus do céu, por que comigo? Vem um problema de saúde, vem um acidente, vem uma questão delicada em família, vem alguma coisa, a gente fica meio pensando, a gente balança, a gente não sabe por que isso acontece. Quando a gente tem a certeza, a fé, a certeza, quando a gente tem essa certeza, essas coisas não nos abalaram mais. Aí você vai ver lá um negócio arrebentando, mas você fala, isso não abala. Você vai ter uma ameaça real e isso não vai te abalar. Porque você sabe que existem leis maiores da vida. Você, tá bom. Chegou a minha hora, talvez seja você um instrumento, mas eu não queria estar na sua pele depois, porque você pode sofrer a lei italiana, né? O olho por olho, dente por dente, porque eu não vou me incomodar com isso, mas as leis da criação vão. Então, fortalecer-se, andar com mais segurança, fazer as coisas com mais segurança, viver com mais simplicidade, resolver as pequenas pendências. Um exemplo, a carteira de motorista vencida. As pessoas não têm a carteira de motorista vencida. Aí prende o carro, aí uma tragédia. Você acredita que eu esqueci? Passou 5 anos, meu Deus do céu, eu não lembrei que tinha que renovar a carteira. A senhora renovou a sua? Eu renovei. Ainda está podendo? Oi? Está podendo ainda renovar? Sim, A graças a Deus. É que eu tenho uma amiga que vai renovar a carteira, ela não consegue, porque ela diz que eles mandam ela apertar um freio de bicicleta assim, ela não consegue apertar, não consegue renovar a carteira. E aí ela anda sem carteira mesmo. Quase 90 anos. Mas ela tem uma amiga que anda com ela, e a amiga fala assim, Maria, você está muito perto da calçada. Ela vem um pouquinho para cá, porque um enxerga de um olho e o outro enxerga do outro, sabe assim?
Olha, se a gente com 90 anos formos obrigados a dirigir, a nossa vida foi muito ruim. Pensem bem, né? Não tem um bandido de um neto, de um bisneto capaz de levar a gente em lugar nenhum. Meu Deus do céu, que coisa! Imagine só. Ai, tem que aproveitar. Vem buscar a avó aqui para ir no banco. Para ir no banco ele vem rapidinho, né? Porque sabe que a avó vai tirar os 50 lá para ele, tal, os 100, né? Então ele vem. Mas fala para ir com a avó no médico, por exemplo. Olha, avó, só posso levar, hein? Depois a senhora se vira para voltar. Não é assim que a gente vive? Então, nossa carteira está em dia, os documentos do nosso carro está cheio de multa, está cheio de imposto. Então vende o carro, mas não vale nada, vende assim mesmo, dá para alguém de graça e fala, você tem que transferir. Mas a gente parece que gosta de viver essas tragédias, né? Está com o carro todo enrolado, sem carteira, sem nada, passa no farol vermelho, atropela uma motocicleta. Aí pronto, está feita a confusão. Carro antigo, não tem seguro, sem documento, o documento do carro todo enrolado, vai para a cadeia. Olha a tragédia, olha a tragédia. Mas eu, tanto político roubando, e eu, por causa do meu carro, estou preso. Olha só, a gente ainda vai pensar isso, né? Não é mesmo? Mas a culpa de quê? Do político? Documento de casa. Tem gente que está com o cabelinho pintado, mas eu sei que tem o cabelinho branco, igual o meu. Está certinho os documentos de casa, as escrituras, está tudo certinho. Viver com simplicidade, mas com objetividade. Vou dar uma dica jurídica agora, hein? Vocês vão ganhar essa dica sem pagar nada, tá bom? Uma dica jurídica pesada, ó. Para evitar pagar imposto para o governo, pode falar que ele está gravando lá na internet? Sabe o que você pode fazer? Você pega e vende a sua casa para os seus filhos. Quando eles tirarem empréstimo no banco, tudo direitinho, e aí eles pagam um empréstimo, mesmo que você que pague, tá certo? Você vai receber o dinheiro e falar, paga você, né, pai? Pô, você é cara de pau, hein? Aí o pai paga o empréstimo, tá certo? Porque depois o imóvel já fica automaticamente para eles. Não precisa fazer inventário, gastar advogado. Olha, advogado é uma coisa perigosa, vocês têm que tomar cuidado, esse povo aí são muito perigoso, gente. Então, não precisa gastar com isso. Olha que dica interessante. Sabe aquelas contas de banco, aquelas ações, aquelas coisas? Coloca tudo num lugar só, faz tudo uma coisa só. Facilita a vida. Estou falando tudo isso, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Porque a gente não tem tempo para fazer isso, de pensar nisso, não é mesmo? A gente não tem tempo nem de fazer umas leiturinhas de 5 minutos por dia. Olha só. Como é que a gente vai fazer? Vai no cartório, vai no banco, vai pedir empréstimo, vai assinar papel, vai fazer firma. Como é que nós vamos fazer isso? A gente não tem tempo. Não é assim? Não tem tempo. Então, o quanto a gente puder simplificar a nossa vida, o quanto a gente puder viver de forma mais leve, como que a gente pode viver de forma mais leve, assim? Você mora em casa, aqui no Ipiranga todo mundo só mora em casa, né? Ipiranga é bom por causa disso, mas por pouco tempo, porque estou vendo aí que daqui a pouco não vai sobrar nenhuma casa aqui, pelo amor de Deus, né? Bom, então a gente tem aqueles problemas com o vizinho. O filho do vizinho tem uma bateria lá, ele toca sábado à noite todinho, aquela bateria. Não, bateria não, violino. Ele fica fazendo ensaio de violino. A noite inteira para aprender a música. A gente fica tão nervoso, tão aborrecido, né? Viver mais leve. E a gente arruma uma forma de lidar com isso. Sei lá, põe um tapa ouvido, vai para outro cômodo, põe a televisão em outro lugar, sei lá, faz outra coisa. É uma forma de viver mais leve. A gente gosta de arrumar confusão com as pessoas no trânsito, né? Está um trânsito lascado, alguém passa na sua frente, você cozinha. Mas você quer ir mais do que eu? Não, então vai você primeiro, aí você fica na frente e fica atrás. Umas confusão à toa, umas bobagens, sabe? Umas coisas assim. A gente vive assim. A nora. Adora arrumar confusão com a nora, não adora?
Adora arrumar confusão. O filhinho vem com a camisa assim um pouco tortinha assim. A mãe olha e fala... Quando eu cuidava não era assim, né? Quando eu cuidava não era assim. Não era desse jeito. Nossa, tá ficando tão magrinho. 180 quilos, mas olha, cresceu. É pra nora, problema, né? A gente gosta de arrumar confusão com ela, né? O genro, o pai é o genro, né? Vagabundo, 40 anos, não tem um carro decente. Mora de aluguel. Olha só. Talvez ele seja mais esperto que a gente, né? Então, pra que viver desse jeito? Com o neto ninguém arruma confusão, né? O neto vem, pula na cama da avó, pula com o pé na cama da avó, fica fazendo como aquele negócio de pular, né? Trampolim, aquelas coisas, a avó tá nem ligando. Ah, para! Vai estragar a cama da avó. Olha o que ela fala pra ele. Eu nunca ele fala assim, continua que eu tô adorando, né? Eu também queria ter feito isso, né? Rasga o documento da avó. Ah, que bom que você rasgou a certidão de nascimento da avó, assim, não esqueça da minha idade. Viver mais leve, mais leve assim. Ele vai jogar bola e chove, aí ele entra com o pezão molhado, toc, no carpete, no tapete, na cozinha, aquele piso branquinho. A avó fala, mas o meu neto não tem jeito, olha como ele é. Mas que bom, ele estava se divertindo, né? Mas quando era o filho, hein? Quando era o filho, o negócio era o outro, né? Então, para que a gente vai ter uma vida mais dura, mais amarga, mais pesada? Não tem necessidade. Mais confiança. Se você vive simplesmente, o mês passa tranquilo. O INSS deposita lá no dia 5 o seu novo salário. Seus R$ 1.400 estão garantidos. O seu plano de saúde está garantido, porque nós temos um sistema único, óbvio, né? A sua condução está garantida, porque você pode andar de ônibus na cidade inteira, de metrô, de trem. Não está garantida a condução. Então, viver mais leve é a gente entender que nós precisamos viver melhor, de uma forma mais suave. Mas eu acho que não dá mais tempo, porque nós não temos 5 minutos para fazer uma leiturinha que nos leve a entender melhor por que essas coisas estão vivendo. Nós estamos vivendo essas coisas. Por que essas coisas estão acontecendo ao nosso redor? 5 minutos. Se a gente perseverar em 5 minutos, pega no breu às vezes, sabe assim, pega no breu? Você fala, vou mais 5, aí você vai mais 5. Nossa, eu acho que eu vou voltar aqui de novo outra vez, porque tem uma coisa que eu queria terminar de ver. Aí você vai pegando no breu, daqui a pouquinho você está com 15, 20, 30 minutos aqui. E você não está contente, porque você está pensando assim, vou ver o que as pessoas pensam a respeito dessa questão aqui. Vou fazer uma pesquisa. Pesquisar não é só para saber o que o vizinho faz, onde ele trabalha, onde ele vai em festa, no Facebook, essas coisas, né? Pesquisar também pode ser para coisas maiores da vida. Nós podemos pesquisar coisas boas, né? Quer saber o que o Cláudio faz no Japão quando ele viaja, quem que ele vai atender, né? Aí fica lá no Facebook pesquisando as fotos, né? Olha, dormiu no avião, meu Deus do céu, vai ver as fotos, né? Mas pesquisar as coisas maiores da vida. Então, tem um livrinho que se chama Religião dos Espíritos, em que o Emmanuel faz uma comparação com algumas questões do livro dos Espíritos. Olha aí, já é uma segunda etapa. Quer dizer, vamos ver o pensamento dos Espíritos a respeito dessa questão. Tem uma questão interessante lá no livro dos Espíritos, porque o Kardec duvidava que os Espíritos podiam influenciar as pessoas. Ele duvidava que isso podia ser possível. Porque como é que ele pode influenciar se ele é um Espírito? O que ele vai fazer? Aí um belo dia um amigo disse que um amigo espiritual ia dar um exemplo para ele entender. Eles foram para um teatro. E o amigo dele, médico, falou assim, o Espírito está pedindo para você olhar aquelas 2 senhoras que estão naquela sacada ali do teatro. Aí ele olhou para as 2 senhoras, ficou lá olhando.
Mas olhou, tudo bem, desvirou. Mas por que é para olhar? Assim, ele falou para mim que ele vai lá e vai fazer elas saírem do teatro. Agora. Fica olhando agora. Kardec. Daqui a pouco, uma mulher conversa com a outra, as levanta e sai no meio da peça e vai embora. Olha só. O que será que o Espírito falou para ela? Minha filha, eu acho que você deixou o fogão ligado. Para a pessoa sair na mesma hora, tem que ter alguma coisa, né? Tem gente te procurando lá fora, teu filho, sei lá o que acontece, né? O que ele falou para aquelas mulheres que elas saírem na hora do teatro, que estava lá no meio da peça? Aí o Kardec pensou, meu Deus do céu, os espíritos podem influenciar na nossa vida? Olha a resposta. Muito mais do que a gente imagina. Sabe que eles complementam dizendo que não raras vezes, olha agora, presta atenção, hein? São eles que vos dirigem. A gente é marionete. Olha, você sabia? Que a gente era escravo, todo mundo sabia, né? Pela nossa própria natureza, porque a gente adora, né? Ser comandado, ser dirigido, a gente adora essas coisas, né? Mas ser marionete é muito mais do que ser escravo, né? E a gente é. Vai dormir, dorme. Acorda, a gente acorda. Não acorda agora, não dorme até meio-dia, a gente dorme. Sabe assim? Vai ler alguma coisa, dá um sonão lascado. Não lê, porque não consegue, dorme, influência. Olha só. Uma confusão com as pessoas. Vai lá, quebra o pau, você pode mais do que ele, você é mais do que ele. Vai lá, quebra o pau, com os vizinhos, parente, um monte de coisa. Não se esqueça. Os espíritos podem nos influenciar muito mais do que nós imaginamos. E não raras vezes são eles que nos dirigem. Agora, tem um jeito de saber se é eles que estão comandando a gente ou não? Seria uma coisa boa, né? Mas aí eu falo na próxima vez. Porque assim eles ficam desejando que eu volte, né? Porque senão, né, Cláudio, desse jeito, né? Esse jeito fica te esperando. É isso aí. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter uma ótima assistência, mas também tem os benfeitores que nos ajudam para o bem, nos inspiram para o bem, não é? Tem muitos benfeitores. A diferença é a seguinte, é a nossa sintonia. Se nós estamos bem sintonizados, com coisas boas na cabeça, altruístas, com bons entendimentos, com força de fé, de conhecimento, de entendimento e de certezas, é difícil ser mal influenciado, né? Mas a gente está assim meio, o barquinho meio à deriva, qualquer vento que sopra para a gente vai para um lado, né? E aí o barco que vai para qualquer lado não tem direção, tá certo? Muito bem. Chegando, pelo amor de Deus, né? Muito obrigado. Muito obrigado.